Olá, eu sou o professor André Brock e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como determinar o tamanho de uma amostra quando você vai realizar uma pesquisa, e essa pesquisa com o intuito de estimar a média de uma população, tá? Seja, por exemplo, a média de rendas de uma população, né, de pessoas, a média de produção, né, sempre falando em média populacional, média relacionada ao tudo, né, a população toda, ao conjunto inteiro. E para isso a gente geralmente trabalha com amostra. Então calcula o intervalo de confiança para a média através de uma amostra. Isso você pode ver num outro vídeo, num vídeo sobre aplicações, né, do intervalo de confiança para a média no meu canal. Agora aqui a questão é, qual deve ser o tamanho da amostra que eu preciso trabalhar para chegar aos resultados esperados, né? É essa a questão. E vou mostrar isso através de uma aplicação. Não é difícil se determinar isso, não. Um fabricante de componentes eletrônicos, ele sabe que o desvio padrão do tempo de armazenagem do seu produto é de 50 dias. Aqui eu estou considerando que ele conhece o desvio padrão, embora não conheça o tempo médio, né? Pode parecer algo meio contraditório até. Em algumas situações você tem uma noção, pelo menos, do desvio padrão de uma variável, mas não sabe exatamente a média, ou se houve alteração da média. Quando não também, né, quando você não tem o desvio padrão, né, desse conjunto que você quer analisar, o que você pode fazer é escolher uma amostra piloto, uma amostra pequena, só para calcular o desvio padrão, para ter uma noção do desvio padrão para utilizar no cálculo que nós vamos fazer daqui a pouco. Tá? Então ele quer estimar o tempo médio através de um intervalo de 95% de confiança. E ele quer que esse intervalo tenha um erro máximo, né, a margem de erro, de 10 dias. Então vai determinar lá, estimar a média, né, de armazenagem que o produto suporta, tá, com uma margem de erro de 10 dias. 10 dias para mais, 10 dias para menos. Ok? Então qual deve ser então o tamanho da amostra? Qual deve ser o N? É isso que se deseja determinar aqui. Ok? Nós nem vamos calcular aqui o desvio padrão. Como eu disse, isso você encontra num vídeo específico aí do meu canal, um vídeo sobre intervalo de confiança para média. Aqui a questão é só determinar o tamanho dessa amostra. Bom, o intervalo de confiança para a média, ele tem este formato, né? Há algumas variações que podem ocorrer no valor de Z, que é o valor associado ao nível de confiança. O valor de Z é um valor da tabela da distribuição normal, né, associado ao nível de confiança. E esse sigma, essa letra grega sigma, é o desvio padrão populacional. Quando você não o conhece, você trabalha, como eu disse há pouco, com o desvio padrão da amostra. Bom, mas que amostra, se aqui eu vou determinar exatamente o tamanho que deve ter a amostra? Você trabalha com uma amostra piloto, é uma amostra pequena, né, só para você calcular esse desvio padrão, para ter uma noção do desvio padrão do conjunto e utilizar na nossa fórmula. O erro nessa fórmula do intervalo de confiança, o erro é somente esta parte aqui. Isso é o erro, é a margem de erro. É o valor que você vai somar e subtrair da média amostral. X barra é a média amostral. Tá? Então o erro é somente aqui, olha, Z que multiplica sigma sobre raiz de N. Aqui tem um processo de isolar o N, né? Como que eu posso fazer? Como se tem aqui uma igualdade, eu estou falando que E é igual a toda esta expressão, então o quadrado do E é igual ao quadrado de toda essa expressão. Foi o que eu fiz aqui. Por que eu elevei ao quadrado? É com o intuito de eliminar a raiz quadrada. Distribuindo este quadrado aqui para eliminar os parênteses, eu vou ter Z ao quadrado, sigma ao quadrado e raiz de N ao quadrado. O quadrado vai cancelar a raiz, vai sobrar somente N. Aí, finalmente, para isolar o N, né, é só fazer, na verdade, a multiplicação em cruz aqui, né? N é igual a Z ao quadrado, sigma ao quadrado, sobre o erro ao quadrado. Olha que interessante. Essa fórmula nos permite determinar o N, né, a partir do nível de confiança que nós desejamos. O valor de Z não é exatamente um nível de confiança, mas é o valor associado a esse nível de confiança.
com base no desvio padrão, né, ou da população ou da amostra piloto, e com base no erro desejado. Isso é interessante. Então você vai para um valor, mesmo que não seja um valor exato, né, vai para um valor aproximado aí do tamanho da amostra. Então vamos lá. O valor de Z, já que o nível de confiança que nós desejamos é de 95%, o valor de Z na distribuição normal, vamos lá relembrar, eu vou avançar aqui para buscar a tabela da normal. Como o nível de confiança é 95%, a tabela da normal trabalha com metade da distribuição, né? Então nós vamos dividir por 2 esse nível de confiança, dividindo duas partes iguais, vai dar 47,5%, que na forma unitária é 0,4750. Então nós vamos localizar o 0,4750, olha, ele está aqui. Então o valor de Z, o valor que eu vou usar ali na fórmula associado a um nível de 95% é 1,9, a parte inteira e a primeira casa decimal. A segunda casa decimal é aqui a do 0,6. Nós estamos aqui na coluna do 0,6. Então, o valor de Z procurado é 1,96. É assim que nós buscamos o valor associado a um nível de confiança. Agora, voltando à nossa resolução, tá? Então, o N vai ser igual, olha aí esta fórmula, né? 1,96 ao quadrado, que multiplica o sigma, que é o desvio padrão informado aqui, é 50 dias, tá? Então é 50 ao quadrado, dividido pelo erro ao quadrado. O erro que o fabricante deseja é no máximo 10. Aqui fala em no máximo, eu estou falando em igual, depois a gente trabalha com essa ideia. Tá? Bom, agora vamos efetuar os cálculos aqui. Vamos abrir a calculadora. Olha aqui, 1,96 elevado a 2 a 3,8416. 3,8416 multiplicado por 50 ao quadrado, que é 2.500, e tudo isso dividido por 100, né, que é 10 ao quadrado. A gente pode cancelar aqui os zeros, tá? Portanto, o resultado vai ser dado aí pela multiplicação de 3,8416 por 25. 96,04. Olha aí, matematicamente falando, né, não estou pensando ainda na situação prática, com o N igual a 96,04, o erro vai ser 10, porque nós consideramos o erro 10. Como ele fala em no máximo erro 10, no máximo 10, tá? O que acontece aqui? Se eu diminuir, mesmo que diminuir um pouquinho aqui o valor do N, se eu arredondar o N para 96, o erro vai dar um pouquinho mais que 10. Efeito prático aí, né? Para efeitos práticos, não tem problema nenhum você considerar o N igual a 96. Agora, se a gente for mais rigoroso na matemática, né, o N tem que ser maior do que esse valor. Então, ele tem que ser pelo menos 97, já que N é tamanho da amostra, é número de elementos, é um valor inteiro. Então aí dá para se ter uma boa ideia, né? O fabricante pode utilizar uma amostra de tamanho 97, 98, 100, se ele quiser mais, tudo bem, mas é muito útil esse tipo de cálculo, que evita, por exemplo, que ele utilize desnecessariamente lá uma amostra de tamanho 300. Porque quando, eu falei em filme, componentes eletrônicos, né? Quando ele vai realizar algum tipo de teste de resistência, por exemplo, de armazenamento, muitas vezes se destrói o elemento pesquisado. Então isso implica em aumento de custo. Quer dizer que trabalha com uma amostra muito grande, aumenta de forma considerável o custo dessa pesquisa. E esse tipo de trabalho, essa fórmula, mesmo que dê um valor aproximado, né, dá uma boa noção de qual deve ser o tamanho da amostra para que se chegue aos resultados esperados. É isso aí.